Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Nosso tema de hoje é a PEC 241. Estamos recebendo aqui, hoje, excepcionalmente, no terceiro bloco, porque o tema realmente exige um pouco mais de discussão. Estamos aqui com dois professores, a doutora Andréa Maricato, eu escrevi errado aqui. Andréa Maricato, que é doutora em Direito Tributário, e o William Rentamiro, que é mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional e economista. Finalizamos o segundo bloco falando um pouquinho sobre a questão de quanto a PEC vai interferir, ou seja, esse limite, como a professora chama, ou com esse congelamento, como o professor William chama, da questão dos gastos públicos, em que vai interferir na vida dos estados e municípios. Professora, a senhora acha que não vai interferir? Não, não vai interferir, porque hoje os estados e municípios recebem esse repasse do governo federal, que está defasado até por conta dessa dívida, e a justificativa, não tenho dinheiro para te pagar, né? Então, tendo esse limite da PEC, os municípios e os estados voltam a receber corretamente esses repasses, que seriam o quê? Todos os tributos de imposto de renda recebidos dentro do seu município, a União tem que repartir, devolver para o município aquele percentual para que tenha efetivamente seus investimentos naquela área. E o que a gente estava falando, educação municipal hoje é excelente qualidade, né? Tanto Jacareí como outras cidades, todos já sabem. Por quê? Porque o prefeito está ali, estão vendo, o cidadão está mais próximo do prefeito, consegue fazer essa fiscalização. A saúde, mesma coisa. Tem que ter essa fiscalização, por quê? Porque quem está utilizando é a população daquele município. Então, com relação à PEC para transferências de recursos, não vai haver essa alteração e prejudicar os municípios e o Estado com relação a esse repasse. Pelo contrário, tendo esse corte, esse limite de gastos, esse dinheiro que vai continuar entrando, e aí sim vai precisar de outras reformas que provavelmente virão da Previdência, Trabalhista e Tributária, o governo federal conseguirá cumprir corretamente esse repasse e aí não tem um prejuízo para a população. Por outro lado, o professor William discorda, imagino plenamente, por imaginar que o dinheiro que chega à União não é repassado para os estados e municípios por conta da sua própria administração, que está voltada para o pagamento de juros, correto, professor? Exato. Primeiro, das parabéns, que eu acho um mediador, né? A gente está aqui conversando, ele consegue segurar bem. De fato, eu acredito que os municípios serão impactados nesse ponto. Porque, como a professora falou bem, que é a questão que não haverá o limite para transferência para estados e municípios. Mas vamos partir do princípio, se nós temos um orçamento limitado, as transferências também serão limitadas. Limitadas no sentido não de que há limitação na PEC, na capacidade de transferência. Então, muitos municípios hoje em dia não têm autossuficiência para poder tocar muitos projetos. Depende de repasses junto a ministérios, junto ao Estado, convênios que são firmados. Então, se as ferramentas superiores estão engessadas, estão limitadas, a capacidade de investimento é muito grande. Aí nós vamos discutir, daí perpassa também a reforma política, né? Quais municípios terão preferência? Vai ser avaliado o projeto do município ou vai ser avaliado o aspecto político da importância política eleitoral daquele município perante a situação? Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, nós temos 39 municípios, Jacareí está entre as 4 primeiras, né, na questão econômica, mas nós temos aí o fundo do Vale, que são municípios pequenos que não têm capacidade de geração de renda própria e que dependem diretamente de transferências. Então, esses municípios que têm menos condições, vão sofrer mais porque a capacidade de transferência de renda vai ser limitada. Então, tem essas discussões todas. Aí nós puxamos, né? Aqui em off a gente estava... O professor não achar que a gente está brigando, a gente até conversa tranquilamente aqui, né, professora? Também. Em off a gente estava conversando sobre a necessidade dessa amplitude de reforma geral que o país tem que passar. Muitos acreditam que a PEC 241 nada mais é do que o início, o pontapé inicial para a reforma política. A minha pergunta para os dois é: o que seria mais fácil? Ampliar essa reforma agora dentro da PEC 241 ou transformar a PEC 241 nessa reforma de uma forma geral da política para que haja mais dinheiro na questão dos gastos públicos com relação a pagamentos da própria máquina, digamos assim, pagamentos de funcionários, enfim, para poder ter mais isso ou não, fazer por etapas, porque nesse processo político envolve a política e é mais difícil de se fazer. A minha pergunta é essa para vocês: o que é mais fácil? Dar esse pontapé inicial
com a PEC 241, limitando os gastos na visão da professora, ou congelando os gastos na opinião do professor, ou então ampliar isso já imediato para a reforma política, para que ela seja mais efetiva? O ideal seria incluir tudo, mas nós vimos, né, passando até para a parte política, para aprovar a PEC, que tem o quê? 4 folhas, está tendo todo esse alvoroço, né, na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, que vai ser discutido. Agora, imagina, né, incluir tudo necessário dentro de um texto só. Então, isso é politicamente inviável, impossível. Por quê? Se você altera um texto que foi pré-projetado, pré-analisado, e começa a fazer muitos recortes, não se alcança o objetivo. Então, é o pontapé inicial no sentido, precisamos diminuir os gastos. Esse é o limite. Tenho esse limite, vou manter nesse limite. Preciso o quê? Ter uma arrecadação. Então, vamos efetivar a fiscalização dos tributos, que já tem uma carga tributária alta. Vamos incentivar os municípios a cobrarem os seus tributos, que muitos municípios só não são autossuficientes porque não cobram. Isso eu consigo ver na prática, porque tem municípios que não cobram IPTU, no municípios que não cobram ISS, tudo bem, ISS, há municípios que a geração desse tributo seria uma carga muito alta, então tudo bem. Mas contribuição de iluminação pública, por exemplo, que foi feita há pouco tempo em Jacareí, tem toda uma discussão, mas está lá, tem uma previsão constitucional. Então o município também precisa entender que ele tem que ser autossuficiente. Eu não posso contratar N funcionários se eu não tenho uma receita. Então, que volte a ser dependente de outro município. Mas, não, sou município independente, eu também tenho que saber o quê? Todas as minhas responsabilidades. E por isso que tem a lei de responsabilidade fiscal, que muitos municípios já estão sendo punidos por não cumprir isso daí. Então, ele não institui os tributos, em contrapartida não vai receber esse repasse. Então, a culpa não é da PEC. Então, não é por conta da PEC que eles não vão deixar de receber. Pelo contrário, a PEC não afeta o repasse dos municípios nem do Estado. Por outro lado, professor William... Eu acredito o seguinte, embora seja difícil fazer essas reformas conjuntamente, eu acredito que seria mais salutar. Mas só que para isso, daí a gente vai passar por um pouco do aspecto cultural, sociológico da sociedade brasileira, que passa uma questão do imediatismo. A gente vive numa sociedade imediatista que quer soluções rápidas para poder atender os nossos problemas, ainda mais depois com o advento da internet, comunicação via tecnologia da informação e tudo mais. Porque o ideal seria que nós tivéssemos um momento de chamar a sociedade por intermédio dos sindicatos, sindicatos de trabalhadores e patronais, colocar os institutos de pesquisa também na pauta, para poder discutir o impacto que uma ação acarreta nas outras áreas. Porque a PEC, por si só, não é autossustentável. Ela depende da reforma da Previdência e depende da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, nós temos uma situação bem interessante, que nós estamos passando por um processo de modernização do trabalhador. Né? Nós temos uma situação na qual a nova geração, a famosa geração Y, que já deve estar mudada uma outra letra aí agora que eu não sei qual. Está chegando já. G12 agora. Hã? G12. O que acontece? Essas gerações já virão com outro conceito de trabalho e muito provavelmente com um trabalho autônomo, profissionais liberais, porque eles estarão preparados para isso. Então, uma reforma trabalhista que faça com que haja uma situação na qual a pessoa, um trabalhador que está há 20 anos numa empresa, de repente ele tenha que, não vai perder fundo de garantia, não vai perder nada disso, né? Somente vão colocar um outro profissional que não vai ter nada desses custos para a empresa. Então, um profissional que tem fundo de garantia, 13º, férias e todos os direitos trabalhistas, vai ter ao lado dele um outro profissional da mesma qualificação, fazendo a mesma função, só que com regime de contratação diferente, muito provavelmente de PJ. E o que a empresa vai analisar? A empresa vai analisar a eficiência econômica do lucro. Então, o que acontece? Esse trabalhador, ele vai deixar de ser competitivo em relação ao novo. Então, é uma situação na qual nós estamos mudando o processo. Aí nós vamos cair numa outra situação. Essa nova geração que vai chegar, ela terá uma contribuição diferente para o INSS. Né? E será que essa contribuição diferente vai ser salutar e vai atender a inversão da pirâmide etária que nós vamos ter lá na frente? Então, todas essas reformas, o ideal seria que nós tivéssemos um maior prazo, um maior tempo de discussão. E a emergência da PEC se dá, daí eu volto na situação de eficiência da gestão, e também
a atenção é dedicada a quem a PEC? Aí nós vemos a situação de que é dedicada a pagamento de juros da dívida e em detrimento de uma situação de atendimento à população. Porque se nós pudéssemos também limitar, vamos colocar assim, né, usando o termo da professora, né, respeitosamente, limitar o pagamento de juros da dívida por intermédio de uma análise que se de fato se tudo aquilo de fato real, né, para poder ser cobrado, nós poderíamos ter mais tranquilidade para poder trabalhar essas reformas mais tranquilamente, porque as demandas sociais estariam sendo atendidas, respeitados os limites de responsabilidade fiscal, respeitados os limites de eficiência, de arrecadação e despesa do Estado, para poder atender. Daí nós vamos novamente discutir qual é o objetivo. E, ao meu ver, particularmente, o objetivo é garantir o pagamento de juros da dívida. Então, baseado nisso, eu gostaria que vocês repercutissem, por exemplo, a declaração do ministro da Fazenda, que, enquanto estava para ser aprovada na segunda parte, ainda na Câmara dos Deputados, ele disse: se a PEC não for aprovada, vai ter aumento na carga tributária. Minha pergunta é: ameaça ou simplesmente realidade? Realidade da situação econômica do país. A minha pergunta é essa para vocês. Realidade, essa é a realidade. Porque mesmo se a gente não... É igual falou, se eu tenho um gasto gigantesco e tenho uma renda baixa, eu preciso o quê? Ganhar mais, né? Se eu quero ter um padrão de vida alto, mas eu estou desempregada, isso vai ser impossível acontecer. A PEC não sendo aprovada, vai ter que ter, sim, um aumento que vai piorar ainda quem? A população mais pobre. Por quê? Se eu aumento os tributos indiretos, que são aqueles que são repassados pela população, igual o professor falou, a pessoa que ganha muito e a pessoa que ganha pouco vai ter o mesmo gasto para adquirir aquele produto, que são ICMS, IPI, todos esses tributos que eu consigo repassar para o consumidor final. Por quê? Porque se ele vai aumentar só os tributos diretos, isso daí não vai suprir. Por quê? Porque nós temos, se a gente for considerar o país, nós temos um número de ricos, né, vamos dizer assim, muito infinitamente inferior à população mais carente. Então, nunca vou conseguir suprir essa dívida arrecadando mais só de quem ganha mais. Eu vou ter que, sim, afetar a população carente. E aí, sim, vai ter uma desvalorização ainda mais do real. E o maior número de desemprego. Porque hoje a nossa região, que foi até começo do ano sempre, os maiores noticiários que a gente tinha, o quê? Desemprego, desemprego, desemprego. Por quê? Porque é o aumento da carga tributária. Então, as empresas já estão perdendo, alguns governos estão perdendo os empregos, ou seja, estão perdendo a galinha de ovos de ouro. Por quê? Porque mataram essas galinhas. Há governos que conseguiram matar essas galinhas e quem que sofreu? A população carente, que está sem condições de pagar o quê? A energia da sua casa. Eu acredito o seguinte, primeiro voltar à questão das empresas, da carga tributária que realmente é alta, corresponde a aproximadamente 35% do PIB. Mas a gente tem que analisar também o seguinte, nós tivemos no ano passado, em 2015, 450 bilhões de desoneração de INSS e de outros tributos. E nem por isso as empresas conseguiram ficar independentes do Estado. Porque o que acontece? Nós vemos que, quando a gente começa a analisar a eficiência marginal de capital, que corresponde à capacidade de autofinanciamento das empresas decorrente do resultado dos seus trabalhos, nós vemos que está em queda, dados do PNAD. E isso indica que a empresa como um todo, a empresa privada, ela não conseguiu. Então, ela não conseguiu se preparar para isso, porque nós temos ainda uma situação de alta dependência do Estado. E a outra questão, né, se foi ameaça ou se é uma realidade, eu vou tramitar por uma outra via. Talvez seja uma situação, digamos assim, de não vamos discutir reforma tributária agora. Não vamos discutir a tributação de renda. Nós não vamos discutir a tributação de grandes fortunas. Nós não vamos discutir a repatriação de valores que está sendo feita, com 30% sendo 15% de multa e 15% de alguma outra... Que foi requisito até da Suécia, né? Exatamente não foi isso. Nem no Brasil. Mas o que acontece? Nós estamos até deixando, segundo a matéria do Nexo Jornal, até está deixando de acompanhar alguns outros crimes de identidade ideológica, né? Falsidade. Falsidade ideológica, perdão. Falsidade ideológica. Ainda bem que ele tem pessoa de direito para me corrigir aqui. A falsidade ideológica está sendo colocada de lado, ou seja, foi mandado dinheiro para fora e a pessoa não vai ser punida por isso. Então, é uma situação de discutir, querer colocar
uma condição fixa para outras alternativas, porque se nós tivéssemos uma tributação dos lucros e dividendos, coisa que é isenta, porque pode ser que um empresário possa fazer o seguinte, meu prolabore vai ser tributado com base em um salário de R$ 1.500, tem a tributação, mas só que a empresa, depois ele tem a retirada de lucros e dividendos de R$ 20.000, por exemplo, que não é nada tributado. Ou seja, aí nós vamos discutir essa situação. Seria necessário uma ótica voltada para a tributação, porque a carga tributária, de fato, é alta e participaria a necessidade de elevação de tributos pela ausência de mexer em outros mecanismos que seria necessário para poder amenizar, dando preferência a uma situação mais externa do que de demanda interna da população. Mas nós acabamos de ter um aumento já no imposto de renda, só que sobre o ganho de capital. Aí pouca gente discute. Por quê? Porque afeta não a população carente, sim quem tem condições de comprar e vender o imóvel. Nós passamos de 15% para 20%. Mas lucros e dividendos ninguém falou nada ainda. Mas né? por que lucros e dividendos não? Realmente, se a gente for analisar o global, né, mundial, o Brasil é o único país que não cobra sobre lucros e dividendos. Então, isso é um benefício? É, tanto um benefício que é uma isenção. Não tem nada na Constituição. A qualquer momento pode ser retirado isso. Mas se fosse, nós temos 43 bilhões, se fosse tributada a 15%, teríamos 43 bilhões a mais no orçamento. Mas em contrapartida, o imposto de renda da pessoa jurídica já é muito maior do que todo mundo. Então, a gente está pagando indiretamente. Você só está mudando a fonte, porque o dono da empresa é o empresário. Então, ao invés de ele pagar como pessoa física, ele está pagando como pessoa jurídica, nada mais. E, ao contrapartida, quando ele recebe lucros e dividendos, ele não consegue abater em nada do seu imposto de renda. Por quê? Porque ele não pagou imposto de renda. Mas que seria uma entrada, seria. Aí é a tributação da pessoa jurídica e da pessoa física com alíquotas diferentes. Mas que esse dinheiro depois, essa retirada de lucros e dividendos, vai para a pessoa física sem tributação, isso é tácito. O assunto é complexo, tem a discussão daria fácil mais 3 blocos, daria. Aliás, o assunto não termina aqui. O intuito do programa TV Câmara Entrevista de hoje, discutindo a PEC 241, é justamente chamar a sua atenção para este assunto que é importante, que está no nosso dia a dia e que vai interferir diretamente na minha e na sua vida. Para isso, eu quero agradecer aqui a presença dos professores, a doutora em Direito Tributário, Andréa Maricato, agora eu acertei. Muito obrigado por sua presença aqui. E em uma frase, doutora, a senhora que é a favor da PEC, o que a senhora diria então ao nosso telespectador para que ele fique atento e acompanhe assim? A PEC é necessária, infelizmente, poderia ter outros mecanismos, igual até o professor falou, poderia, mas ela é necessária. Por quê? Porque ela é o início de outras reformas que virão. O que eu posso falar para vocês? Fiquem atentos, não ignorem a política, porque nós dependemos e somos afetados diretamente com decisões que nós elegemos para nos representar. Então, todos os deputados e senadores estão falando por nós. Então, precisamos estar atentos ao que está sendo discutido lá. Muito bem, agradecendo também a presença do professor e mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, economista, o William Retamiro. Muito obrigado pela sua presença. Em uma frase também, já que a sua posição é diferente da professora e doutora, o que você diria então para o nosso telespectador para que ele acompanhe? Bom, primeiramente agradecer a professora, né, pelo debate saudável que a gente teve, agradecer você, Daniel, a TV Câmara, pela oportunidade de trazer essa discussão e para pessoas que nos assistem, eu gostaria de dizer o seguinte, que é fundamental o acompanhamento. A PEC, ela tem um processo objetivo, como nós discutimos aqui, é o mesmo, ter um Brasil melhor. A questão é a forma pela qual esse Brasil poderá ser melhor. Se nós não tivermos investimento real acima da inflação, respeitando os limites orçamentários, nós não vamos ter qualidade de vida futura decorrente da falta de investimento em saúde e educação, que são os 2 grandes pontos que a PEC está discutindo. E também pelo fato de que nós precisamos ter um acompanhamento, como a professora bem falou, vamos acompanhar, pegue as opiniões de outras pessoas, analise, estude a PEC, leia, é uma leitura simples e fácil, tire as suas conclusões e é fundamental a participação da população, favorável e contrária, se respeitando, discutindo de forma pacífica e situações milagres acontecem quando a gente pacificamente vai à luta. Nosso tema de hoje foi PEC 241, mas poderia ser
melhor até trocado, né? A festa da democracia, por exemplo, porque foi isso que nós trouxemos aqui. A nossa intenção de trazer isso para você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara Jacareí. Muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar este programa e outros em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e aproveite também para nos acompanhar no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.